Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Primeiro domingo do mês de setembro, graças a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nessa escola bíblica dominical, lição de número 10, tem como temática, como tema, a renovação cotidiana do homem interior. Esse é o tema dessa lição. E o nosso textuário, pedi para o irmão Ellison aqui vir nos socorrer, que não está, foi, obrigado, pastor Cleverson. Nosso textuário, então, está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, graças a Deus. E a nossa verdade prática diz assim: por instrumentalidade da terceira pessoa da unidade divina, do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. Então, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades exteriores, externas. E a nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 a 18. Você pode acompanhar-nos aqui pelo telão, pela tela aí do seu computador, ou da sua televisão, ou do seu celular. Você que está online, os que estão presentes podem nos acompanhar também pelo telão, pela própria lição ou pela Bíblia. Então eu convido todos os irmãos presentes para reverentemente se colocarem de pé para a leitura da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim, vamos ler alto todos juntos, é um exercício muito importante para o nosso aprendizado. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais nos colocamos diante da Tua presença,
pedindo a tua intervenção, pedindo para que o teu Espírito Santo faça-nos compreendermos a tua santa, boa e agradável vontade. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nessa manhã. Senhor, os que estão presentes, os que estão distantes, que nos acompanham através das mídias sociais, que a tua boa mão, que a tua graça, que o teu poder, que a tua santidade os atinja também. Pai, abençoa cada família aqui representada. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, os irmãos presentes podem se sentarem. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior ou texto áureo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que você pode ver, se corrompa, o interior, espírito e alma, nossa alma, contudo, se renova de dia em dia. Então, o contexto desse texto áureo, desse texto que foi selecionado para essa lição de número 10, ela está então na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, entre os versículos 16 aos 18. E vai também, ela adentra no capítulo 5 da segunda carta, versículos 1 a 10. O contexto então é mais amplo. Ele inicia então lá no capítulo 4 e avança para o capítulo 5. Irmãos, tem uma chave aqui, ó, que alguém esqueceu no estacionamento. Alguém, acho que estava tão animado para vir para a escola dominical, esqueceu a chave no estacionamento. Então, depois é só pegar aqui, vai ficar disponível para os irmãos. Tá? Tem irmão que só vai descobrir a hora que chegar no carro, mas não há problema, está aqui, tá bom, irmão? Então, vamos lá, glória a Deus. E o assunto é sobre o desígnio e o efeito das aflições, das coisas visíveis, e elas são contrapostas a um paradoxo aqui de coisas visíveis com coisas invisíveis, coisas efêmeras com coisas eternas. Essa é a ideia. Mandar um abraço para a irmã Patrícia, está aqui o pastor Renato, e fiquei muito feliz em ver o irmão Natanael, o irmão Eliel. Que bênção, graças a Deus, rever esses irmãos queridos. Então, as palavras, a expressão inicial, ou a parte A do nosso texto áureo, ele diz assim: por isso não desfalecemos. O que ele quis dizer com isso? É como ele dissesse assim: por isso nós não desanimamos. E isso reflete um tempo verbal grego, usado também no primeiro versículo do capítulo 4 da segunda carta. Não desmaiamos, essa é a ideia, não desfalecemos, não perdemos a coragem, ou então nós não vamos ficar desencorajados devido à aparente aflição que nós sofremos. Isso por causa da fé que nós temos, da esperança que nós temos. É isso que faz com que a gente não para no meio do caminho, porque as setas, as lutas, os obstáculos são enormes nessa nossa vida, nesse nosso cotidiano. Mas nós temos então fé, o firme fundamento, a esperança que a vitória final é muito maior do que as lutas que passamos nesse presente século. Até a comparação dele, ele diz o seguinte: não dá para comparar. É incomparável o seu sofrimento hoje, os seus desafios, os seus traumas, as suas lutas, não se compara com o que está reservado para mim e para você. Glória a Deus por isso, irmãos. Incomparável, graças a Deus. E isso porque então a aflição redunda para nós em um eterno peso de glória. É isso que ele fala, que os nossos desafios, porque a fé, a segurança, a esperança em Deus, isso só redunda em bênçãos para nós. Então nós vemos aqui claramente a verdadeira felicidade e a verdadeira coragem, que não depende de circunstâncias externas. É aquele hino, né, que fala que ele vai adorar
independentemente das circunstâncias externas. Porque tem gente que só é movido ao que ele vê, ao que ele percebe, ao que ele recebe, ao que ele é beneficiado. Mas altruísmo passa de tudo isso, fé verdadeira, que independentemente do contexto, da situação que você encontra, você pode sim reconhecer e ser um adorador. Então, independentemente dessas coisas que nos cercam, nós temos condições de ter uma posição espiritual gloriosa, apesar dos pesares, das lutas e das dificuldades. Então, o apóstolo Paulo teria sido o mais miserável de todos os homens se ele esperasse só no presente século. Até porque ele foi criado em Jerusalém, numa escola rabínica importante, aos pés de Gamaliel, o grande rabino da época. Então ele tinha tudo para ser um expoente relevante na fé judaica. Hoje ele poderia ser respeitado como um grande mestre, né? Mas ele considerou isso uma coisa tão efêmera, tão passageira, e ele preferiu então sofrer com Cristo, acolher a palavra de Deus, do que simplesmente se apegar às coisas efêmeras dessa vida. Então, ele faz essa opção correta. E aí o texto diz assim: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. A palavra corrupção no Brasil está muito associada à política, a desvio de dinheiro público, né? Que é isso mesmo, né? A palavra corrupção é isso mesmo. Mas não nesse caso aqui no versículo da Bíblia, porque eu falo em corrupção, o que vem na nossa memória, o que nós recuperamos quando se fala de corrupção, é uma pessoa com um monte de dinheiro, né, dentro de bolsos, nas suas próprias roupas íntimas, ou aquele quarto cheio de dinheiro, ou até um irmão orando pelo dinheiro que ele está recebendo de corrupção, ele está agradecendo a Deus, né? Falou em corrupção, a gente já pensa num político corrupto ou alguma coisa similar. Mas não é isso, embora seja isso também. Mas nesse versículo, a palavra corrupção tem outro pensamento. Tá? Ele está se falando, então, do envelhecimento, das enfermidades que vão danificando o nosso corpo. Tá? Então, não tem a ver com aquela ideia de corrupção que está muito presente. Essas palavras indicam, então, o homem físico. O nosso homem exterior, ele está dizendo do nosso corpo, esse corpo nosso. Então, o homem que está no estado mortal, é o nosso organismo físico. O tempo está passando para todo mundo, irmãozinho e irmãzinha, tá? Porque nós temos uma fraquezinha em achar que todo mundo está envelhecendo e nós não, né? É impressionante como a gente tem essa fraqueza. Você olha a pessoa que há tempos que você não vê, e aí você, meu Deus, como aquele irmão envelheceu, né? Aí vê uma irmã entrando, nossa, que situação dessa irmãzinha. Só que eles estão falando mesmo de você, viu? Não se iluda. Está olhando para você e fala, meu Deus do céu, olha a situação do irmão Alberto. É a mesma coisa. Eu não sei porque nós temos essa ideia de que só os outros que envelhecem, né? Só os outros que o tempo só está passando. Pegue uma foto de 2 anos atrás do circo de oração, irmãzinha. Você estava toda bonita aqui na igreja sede. Dá uma olhadinha naquela foto. Talvez você tenha uma surpresinha. Tem irmãos até que melhoraram, né? Mas a maioria, irmão, só Deus na causa, né? Por isso que tem gente que nem gosta de foto. O tempo está passando para todos nós, porque o nosso homem aqui, exterior, no sentido mais lato, né? Que entra o ser humano, seja homem ou mulher, está se corrompendo. É nesse sentido a palavra corrupção. Está desgastando. Tá? Aqui, entretanto, Paulo vai fazer uma contraposição ao corpo mortal da carne com aquela porção do homem que é espiritual e eterna. Aquele sopro de Deus, né, que Deus deu ao homem, a racionalidade, que é a alma, graças a Deus. Então ele usa a expressão se corrompa. Agora, olha que interessante, o tempo verbal grego é presente progressivo. É como se ele disse assim, está se corrompendo. Todo dia você está ficando um pouquinho mais velho. Não tem jeito, irmão. Só tem aquele filme, né? A história
Como que é? Benjamin Bolt, né? Botão, é o Benjamin Botão. Aquele filme é interessante, né? Porque o rapaz nasce velho, né? E vai se renovando, né? Tirando o caso do Benjamin, o resto, irmão, esquece. Que é um filme, é claro, né? Cada dia a gente vai ficando... Mas ainda bem que nós vivemos uma época tão maravilhosa que, meu Deus do céu, tem tanta coisa, né, irmã Carmen, para renovar a pessoa, né? Você entra numa dessas clínicas de estética, você sai novinho, irmão. Coisa linda. Né? Então, ainda bem, né, que tem tanta coisa boa hoje, passa um negócio no cabelo e sei lá, emagrece, sei lá, faz milagre, né? Ainda bem, né? Ainda não vi nenhum pregador para orar para você ficar novinho de novo. Isso eu não vi ainda. Vai aparecer, porque tem de tudo, né? Logo você vai ver uma igreja que você entra lá, você sai zerinho. Essas coisas tem de tudo, né? Mas, infelizmente, a realidade é que nós estamos se corrompendo. Está passando o tempo para todo mundo. O corpo não pode resistir à temporalidade, às enfermidades, o cansaço. Não dá para resistir, irmão. Não tem jeito. O corpo físico está sujeito à morte, bem como a sua dissolução. Então, é isso. Podemos comparar essa ideia de decadência com o que diz o 7º versículo, que ele fala vasos de barro. Pode observar que ele fala como vasos de barro, né? Bom, então, o texto está nos, de alguma maneira, exortando da nossa condição, que o homem exterior está se desfalecendo. Aí vem a contraposição. O interior, contudo, se renova de dia em dia, ou o homem interior se renova de dia em dia, graças a Deus, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a parte B, traz a boa notícia, né? A porção imaterial da natureza humana é que está aqui em foco. Então, isso é importante nós entendemos, porque nós temos grupos, inclusive de evangélicos, que negam a imortalidade da alma, que confunde as estações, quer comparar a imortalidade humana com o Deus imortal. Não tem comparação. Nossa imortalidade é uma imortalidade muito relativa, né? Porque nós tivemos começo, não dá para comparar com Deus, que não tem princípio nem fim, é um outro conceito de imortalidade. E eles têm essa fraqueza em achar que quando a pessoa morre, também morreu a alma, ou a alma está dormindo. Mas Jesus falou, Lázaro dorme. Jesus está se referindo ao corpo de Lázaro, e ele vai despertar o corpo de Lázaro, né? Porque o que é a morte? É da palavrinha grega thanatos. Thanatos significa separar. Separar o quê? O material do imaterial. Então, quem fica inconsciente e dormente? O corpo. Você fala, os que dormiram, o corpo, está se referindo ao corpo. Nunca a alma. Nunca se refere à alma. A alma não dorme, a alma está consciente. Tanto é que Deus se apresenta como Deus de vivo, não de mortos. Quando os saduceus interrogam a Jesus, vocês erram. Jesus disse, os fariseus, vocês erram. E erram muito, não erram pouco não, erram muito. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque Deus se apresenta como sendo Deus de Abraão, porque Abraão está vivo diante dele. Deus de Isaac, porque Isaac está vivo diante dele. Deus de Jacó, porque Jacó está vivo. Mas Abraão não morreu? O corpo, mas Abraão está vivo, a alma dele. Por isso que Deus não é Deus de mortos, mas é o Deus de vivos. Irmão, essa é a esperança dos mártires. Todos os mártires que enfrentaram a morte por amor de Cristo, sabiam que eles estavam matando apenas o corpo, mas não a alma. Aliás, Jesus disse isso, né? Não temeis quem pode matar o corpo, temeis antes quem pode fazer perecer a alma e o corpo. Então, há uma diferença aí. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, porque aí fica a palavra do apóstolo Paulo mais clara, né?
Olha só, eu já li isso, mas eu acho importante a gente reforçar. O capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz assim: porque sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está se referindo ao corpo, o seu corpo. Em outras palavras, ele podia dizer assim, se eu fosse parafrasear: todo mundo sabe que se o corpo morrer, nós temos de Deus um edifício, uma casa, mas não é uma casa feita por mãos humanas, não, é por Deus. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Aí ele diz no versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse corpo, nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo, olha, tem gente que não sabe, mas ele parte do princípio que você deveria saber, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Claro, quem morreu está na presença do Senhor, né, irmão? Nós não, nós estamos ausentes do Senhor, porque estamos nesse corpo. Então veja a ideia da imortalidade da alma presente no capítulo 5. Agora tem grupos, gente até piedosa, ou sinceramente errado, né? Ele é sincero, só que está errado, que acha que morreu, acabou. Qual é a base desses grupos? Livro de Eclesiastes. Uma tragédia total, né? Por quê? Porque o escritor, no livro de Eclesiastes, cansa de dizer o que acontece debaixo do sol. Não é um livro que tem a perspectiva no pós, vida eterna, não. É um livro que faz a filosofia, né? É um escritor sagrado, usado por Deus, mas ele está filosofando o que acontece debaixo do sol. E cita várias vezes a expressão debaixo do sol. E tem gente que pega aquilo para querer dizer que, ó, tá vendo, morreu, acabou. Não, morreu, acabou. Aparentemente, acabou para quem está aqui. Pode ser a pessoa mais importante, morre, daqui a pouco ninguém mais lembra da pessoa, debaixo do sol, mas não na perspectiva eterna da Bíblia. Então os mártires enfrentavam o martírio porque tinham convicção que o corpo estava sendo destruído, mas a alma estaria na presença de Deus. Famílias inteiras enfrentaram o martírio. Estude a história dos mártires, você vai ver o pensamento, o depoimento deles. Irineu de Lyon, quando foi martirizado, ele fala, se o leão não vir, porque jogavam para as bestas, né, para os leões, hipopótamos, hienas, né, lá na arena romana, ele fala, se os leões não vierem para me destruir, eu vou provocar os leões. Quer dizer, olha aqui a ideia dele, porque ele quer ser moído como trigo, né, ele quer ser para que a sua alma esteja na presença do Senhor. É uma perspectiva de mártires, muito interessante. Portanto, a porção imaterial, naturalmente, é aquela parte do homem regenerado no sentido bíblico. Porque ele está falando, se renova, mas quem nasceu de novo, né, irmão? Porque a pessoa que não nasceu de novo não vai ter essa perspectiva. Então, o corpo é aquela porção tão facilmente utilizada pelos impulsos da natureza, né, que nos puxa. Eu já disse isso para vocês, o nosso corpo é do pó da terra, ele gosta da terra, gosta de picanha, gosta de ver os animais. A gente gosta da terra, porque o corpo é coisa do corpo isso, sabe? Querer se dar moleza para o corpo, você nunca viria na escola bíblica dominical. Olha Deus falando com gente que está deitadona até agora. O nosso negócio é dormir, sabe? Acordar tarde. Isso é do corpo, irmão, é coisa da carne, tá? São os impulsos nossos. Então, é da nossa natureza, por isso que ela tem que ser transformada. Já a alma, a psique, o nefesh, né? Na língua hebraica, nefesh, se refere à sede das nossas emoções, que tem vários símbolos. O símbolo mais comum no Ocidente é o coração, né? O coração no Ocidente, cientificamente é o cérebro, né? Mas para o Ocidente é o coração. Fala em coração, né? Você faz faz o coraçãozinho, né? Significa que você ama. Sede de emoções. Existem outras expressões, inclusive na Bíblia. Sede de emoções na Bíblia pode ser as entranhas. Pode ser. Então, cada povo concebe um órgão
como sendo a sede das emoções. Já foi os rins, pulmões, por causa que respira, no meu pulmão está apaixonado por você. Não vai falar isso para sua esposa, irmão. Fraqueza, né? Mas teoricamente, vai depender do que é o símbolo da alma. Para nós virou o coração, né? A sede das emoções. Por isso que a gente sempre pinta o desenho coração. Então a alma se refere à sede das emoções, ou seja, a nossa natureza interior, ou o que ele chama então de homem exterior, corpo, homem interior, a alma. O homem interior, naturalmente comparando aqui com o homem redimido, né? Eu vou repetir, estamos falando aqui de quem nasceu de novo, tá? Sujeito ao poder transformador do Espírito Santo. É esse que se renova a cada dia, porque tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Então ele está se referindo a uma pessoa que nasceu de novo. Com isso se pode comparar a expressão então do apóstolo Pedro. Olha só o que Pedro vai dizer: mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então ele também vai fazer esse apontamento do homem interior. E ele usa a expressão, então, se renova de dia em dia. Ou melhor, se está renovando, assim como o nosso corpo está se deteriorando, assim também a nossa alma está se renovando. É a mesma ideia. Isso indica, então, um processo contínuo. Tanto o homem exterior, que está a cada dia passando, se envelhecendo, etc., mas também o interior, a alma, está se renovando, se fortalecendo. Então, é interessante essa contraposição que ele apresenta. Essa renovação expressa a mesma ideia que temos em 2 Coríntios 3,18. Claro que é uma figura simbólica diferente, mas é a mesma ideia da renovação. Então, nós estamos nesse processo contínuo de transformação, segundo a imagem de Cristo, e quem faz isso? A pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Assim, a carne vai decaindo, mas o Espírito vai se expandindo para uma vida plena e completa, até que o corpo pifa, né? Uma linguagem mais simplista, né? Morre e a sua alma, então, plenamente em Cristo. Então, essa é a ideia, esse é o pensamento cristão. E aí ele usa a ideia dia em dia. Bom, alguns eruditos acharam que essa expressão dia em dia foi um hebraísmo, uma ideia linguística que Paulo teria herdado, então, da sua velha expressão judaica. No entanto, essa expressão ela é encontrada nos papiros gregos do Novo Testamento. Então, não deve ser simplesmente um hebraísmo, né? Porque senão não ia encontrar. Tal como a própria vida é um processo contínuo, assim como a decadência do corpo, dia a dia, ele vai decaindo, esse processo, ao contrário, também acontece no caso do cristão, do dia a dia, na sua renovação espiritual. Agora, o espírito não pode envelhecer, mas vai sendo renovado, portanto, pertence ao mundo eterno, e não no mundo temporal de dissolução, que está sujeito à nossa carne, ao nosso corpo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, é um agente dessa renovação. Então, o Espírito Santo, irmão, olha só, você pega lá em Atos, quando a igreja de Antioquia vai separar missionário, o Espírito Santo diz: separa para mim. Olha, ele tem vontade própria, olha a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: eu volto para o Pai, mas vou enviar um outro Consolador, quer dizer, mesma natureza. Ele, olha o pronome pessoal, ele é uma pessoa, ele vos convencerá do pecado. Porque eu estou afirmando a ideia da personalidade? Porque existem grupos que olham para o Espírito Santo só como símbolo, porque fala do fogo, fala da água, fala da pomba, aí fica muito associado a um simbolismo, e aí a pessoa às vezes não tem noção que o Espírito Santo é uma pessoa que está com a igreja. É o nosso Eleazar, né, que ornamenta Rebeca, cuida da Rebeca, para encontrar com o noivo Isaque, Jesus, né? Parafraseando, então, o livro de Gênesis, o casamento de Rebeca com Isaque. Então, nós temos que entender isso, que o Espírito Santo é uma pessoa. Embora hajam grupos que pensam que o Espírito Santo é apenas uma força ou um vento
Tem um grupo religioso que traduziu a palavra de maneira absurda como força ativa de Jeová. Que força ativa, irmão? Você acha que Jesus vai falar, olha, eu vou para o Pai e vou deixar uma força ativa de Jeová para você? Socorro, né, irmão? Então não é da mesma natureza, então não era o mesmo Consolador, então é uma outra coisa, é uma força. Mas não, Jesus disse que enviaria um outro Consolador, quer dizer, da mesma natureza. Tá? Então é o Espírito Santo, essa pessoa que vai nos capacitando e nos ajudando. Deixa eu fazer mais uma observação, para quem tinha dúvida sobre a personalidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, então o Espírito Santo não poderia ser blasfemado. Porque como que você vai blasfemar de uma coisa inanimada? Vamos, por exemplo, eu vou blasfemar, copo feio, horroroso, eu não gosto de você. Tem algum efeito isso para um copo? É objeto. Se o Espírito Santo fosse apenas um vento, como que você iria blasfemar de um vento? Se fosse apenas uma força ativa, como que... Não tem jeito de você blasfemar contra coisas inanimadas. Agora, se é uma pessoa, você magoa. E a Bíblia diz: não aborreceis o Espírito Santo, no qual fosse selado. Todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer que o pecado contra o Espírito Santo, que teoricamente fosse apenas um vento, ou uma força, ou um sopro, teria mais força do que contra o próprio Pai, que é uma pessoa, do que contra o próprio Filho, que é uma pessoa. Não dá para... Fica insustentável a ideia de que o Espírito Santo é uma mera força. Não tem jeito, só pode ser uma pessoa. E uma pessoa extremamente relevante. Por quê? Porque se você pecar contra o Pai, teria perdão. Contra o Filho, teria, mas contra ele não. Por quê? Uma coisa muito simples. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo? É a pessoa do Espírito Santo. Se pecar contra ele, quem que vai te convencer? As filosofias desse mundo te convencem, os fundadores de seitas e religiões te convencem, menos o Espírito Santo. Essa é a questão. Por isso que não pode pecar contra o Espírito Santo, porque é a única pessoa que nos convence da justiça, do juízo e da verdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha que bonito, ele diz assim: mas todos nós, os que nasceram de novo, com a cara descoberta, o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, feito essas considerações, vamos para a introdução dessa lição. As adversidades externas são muitas. Nós não somos negacionistas. Tem cheio de negar a realidade. Está cheio de gente negacionista. Ainda mais hoje, nega a realidade. Não, irmão, nós não negamos a realidade. Tá? Agora, nós temos que enfrentar os nossos medos. Né? Então, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam uma renovação espiritual, apesar da degeneração do nosso corpo, do nosso homem exterior. Não obstante, durante então a nossa vivência, a nossa existência, o nosso corpo está sujeito a todo tipo de adversidade. Olha, irmão, que situação essa semana. Eu falei assim, vou fazer uma surpresa para a irmã Renata. Fui no mercado, comprei o pãozinho que ela gosta com gergelim. Sabe o pãozinho francês com gergelim? Tudo bonitinho, preparei o café. Falei, já vou cortar o pão. Cortei o dedo. Ai, que luta, corta aqui. Falei, meu Deus, acho que eu degolei meu dedo. Porque o meu dedo começou a sair sangue, não parava mais, irmão. Ai, que tribulação. Tudo bem, apertei lá, fiquei lá, quase 5 minutos saindo, pingando sangue. Até perdi o foco do objetivo, que era preparar o café para a irmã Renata. Fiquei focado no meu dedo. Isso aí, do nada, você tem um acidente, do nada. Eu estava bem, estava dando aula aqui. 26 dias em coma, inconsciente. O corpo, né? Não a minha alma, mas o meu corpo. 26 dias. Então é isso, a gente está... O nosso corpo é isso, irmão. Não adianta. Nós estamos sujeitos às diversidades. Agora, a nossa alma se renova. Porque depois de 43 dias, eu sinto que eu saí ainda mais forte espiritualmente. O corpo eu não sei muito bem não, irmão, mas pelo menos espiritualmente eu tenho a impressão que o meu cabelo ficou mais branco, mas é coisa minha, né? Sei que os irmãos nem perceberam, mas eu percebo isso. Eu percebo que preciso fazer pilates urgente. Então a gente percebe que há uma necessidade de mudanças.
Mas espiritualmente eu me sinto muito melhor. Vai entender? Passa uma tragédia. Como é isso? É isso. É a glória que Paulo fala. Você passa pelo aperto, você sai melhor, irmão, espiritualmente. Que Deus te dá graça, te dá experiência. Você fica mais pertinho de Jesus. E no meu caso, eu nem sei, porque é coisa de Deus, né? Porque eu, desenganado, irmão. Em outras palavras, é o que a irmãzinha me falou aqui na sexta-feira. Fui cumprimentá-la toda alegre. Paz do Senhor, irmão. Ô, irmão Alberto, que alegria falar com o irmão. Eu já tinha te integrado para Jesus. Vai. Eu senti até um arrepio no espinhaço. É mesmo, irmã? Já, irmão, já estava desanimado. Eu não queria mais ouvir esse sofrimento. Só ficava pior cada dia. Maior simplicidade, irmã. Falou para mim, falou: irmã, que bênção. Obrigado pelo seu carinho. Estar com Jesus é muito melhor, irmão. Obrigado pelo seu carinho, irmãzinha. Mas não ora mais por mim dessa maneira não, viu, irmã? Ora para Deus me renovar, né? Porque, irmão, olha, irmão, não importa a doença, Jesus dá a última palavra. Não importa o estado terminal do indivíduo, Jesus dá a última palavra. Nós temos fé. Então, não obstante tudo isso, nosso corpo está sujeito, então, às adversidades. Então, nessa lição, nós vamos ver o sofrimento do homem exterior, mas o fortalecimento do homem interior. E os desafios e as forças externas que tentam esmagar a nossa espiritualidade. A finalidade dessa lição, então, é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir os ataques das trevas. Sofrimento exterior. Todo mundo sofre, irmão. Não sei porque tem gente que acha que não, eu não sofro, irmão. Claro que sofre, todo mundo sofre. Porque uma coisa não tem a ver com outra. Então a gente sofre, nós temos alegria, mas tem um momento de sofrimento também, de dificuldade. E qual é a experiência de Paulo? O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades absurdas. As adversidades passadas por Paulo, poucas pessoas suportariam. Mas ele não perdeu a sua força, a sua solidez espiritual. Então é um exemplo para nós. Então, nas suas epístolas, ele relata as lutas que ele passa, as tribulações, além anormais. Ele foi apedrejado, irmão. Paulo foi apedrejado, chicoteado, foi preso em cadeias inferiores, sofreu todo tipo de conspiração. Era para ele até perder a esperança, né? Porque o sofrimento foi muito avassalador na vida do apóstolo Paulo. Nós podemos ler menções do apóstolo sobre prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Ele registra isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27. Ele explica no seu testemunho as suas adversidades. Eu até acho estranho esses crentes triunfalistas que falam que você não vai ter tribulação, que você só vai ter dinheiro. Eu não sei de onde tiraram isso, porque isso não está na vida do apóstolo Paulo. Pelo contrário, Paulo perdeu tudo. Em vez de ganhar, perdeu status, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Mas ele ganhou o mais importante, né? Porque ele está trabalhando numa perspectiva espiritual. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé. De que maneira? Nessas palavras aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, vão ser ricos e vão ter muito dinheiro. Não, irmão, olha o que diz: padecerão perseguições. Essa é a realidade, irmão, porque nós somos peregrinos nessa terra. É uma luta. Então é uma outra, evangelho é uma outra coisa, irmão. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó. Ou seja, somos mortais. E como seres humanos, nós somos extremamente frágeis, falhos, fracos, sensíveis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques. Especialmente você que é fiel a Deus. Se incomoda, irmão. As pessoas lançam seta, tentam te aborrecer,
tentam te entristecer, tentam tirar a tua paz. Só que você precisa ter discernimento, não é a pessoa. Existem forças espirituais da maldade utilizando aqueles indivíduos. Às vezes você pensa que é a pessoa, né? Por isso que a pessoa fala, não gosto desse irmão, não gosto dessa pessoa que trabalha comigo. O problema não são elas. São as forças espirituais da maldade que usam algumas pessoas que permitem isso. Ela nem percebe, coitadinha. E o exemplo de Paulo? Paulo, basicamente, maior parte da vida dele, parece que ele está na prisão, né, sofrendo. Mesmo diante do sofrimento, das lutas, o apóstolo não retrocede, 1 milímetro. Não nega a fé. Está firme lá. Suas provações forjam, capacita, desperta, aflora mais ainda fé, confiança na sua vida, convicção. Jesus me chamou, Jesus falou comigo. Então ele tem aquela convicção que o Senhor Jesus é o seu Messias, a sua esperança. Então ele reconhece que suas fraquezas são instrumento do poder divino. Ele reconhece que é como se ele estivesse passando por um fogo, né? Sua vida então estava ao serviço do Senhor, da igreja e da glória de Deus. Tão consciente dessa vocação, porque hoje, irmão, nós temos um irmão que é voluntário. Irmão, se der eu vou. Irmão, vamos cooperar. Irmão, hoje tem uma ideia de voluntarismo. Tem até gente que diz que tem chamado de Deus, mas é voluntário. Irmão, dá para você vir no culto? Um presbítero, né, irmão? Não dá, irmão, sabe que eu sou voluntário, né? Estranho, né? Está confundindo as coisas, irmão. A gente precisa de voluntário, sem dúvida. É muito bom ter voluntário. Mas a gente precisa de gente que tem vocação, chamada de Deus. Tenham consciência. Por isso Paulo declara, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que haja qualquer tipo de luta e tribulação, ele está firme no seu propósito. Nesse aspecto, o legado do apóstolo Paulo pode ser resumido na seguinte palavra: perseverança. Perseverante. Essa seria a palavra. Embora o homem exterior seja consumido pelos problemas diários, tribulações, mas o crente, ele não desanima, irmão. Ele continua firme, não recua. Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições. Agora, preste atenção no que ele está falando, hein, irmão? No mundo tereis aflições. Então, nós vamos ter aflições. Aí ele diz, tem de bom ânimo. Que se boa alma, bom ânimo. O que Deus falou para Josué? Não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, a mesma ideia. Tenha bom ânimo. Aí Jesus fala, eu venci o mundo. Não está falando que você vai vencer, não, hein? Jesus é que venceu. É em Jesus que você é vitorioso. Tá? Não sai fora, não. Assim como Jesus venceu, mas eu também vou vencer. Se você estiver em Jesus. Tá? Porque é Jesus que vence o mundo. Ele venceu o mundo. Qual é a esperança do crente nesse deserto, nessa luta? Na Bíblia, o contraste entre aflições do homem e poder de Deus são representados. De que maneira? Vamos lá. Atribulados, mas não angustiados. Em outra palavra, pressionado, mas não sai esmagado. Mas você não está sendo pressionado? Estou, mas eu não saio esmagado. Porque no momento quando você é pressionado, você sai esmagado, né? B, perplexos, mas não desanimados. Às vezes eu fico até meio confuso, sabe? A luta é tão grande, mas eu não perco a esperança. Quando eu voltei do coma, eu não estava entendendo que eu tinha ficado tanto tempo no hospital, nem que eu estava em coma. E eu lembro que a Renata, com muito jeitinho, falou para mim, você sabe quanto tempo você está no hospital? Eu falei, não. Então, você está tanto tempo aqui, você ficou 26 dias em coma, você está 30 dias aqui e tal. Eu falei, não, não é possível, eu não tinha essa consciência. Aí ela me descobriu para eu ver o meu corpo. Ali que eu falei, meu Deus do céu. A hora que eu olhei para o meu corpo, falei que eu nem... Aí eu percebi que eu não conseguia nem me mexer, não está tão fraco, os músculos, tudo. Aí que eu tive a consciência, nossa, eu estava mesmo no hospital todo esse tempo, que eu não tinha essa consciência, tal. Então, ainda que você esteja confuso, você não vai perder nunca a esperança. Não pensa que eu fiquei desesperado quando eu vi aquela situação. Eu olhei para o meu corpo e agradeci a Deus.
por tudo. Agradeci a Deus. E tem mais. Todos os enfermeiros e os cuidadores dos hospitais são testemunha. Todo dia eles tinham que ir lá 2 ou 3 vezes enfiar uma agulha aqui na meia da minha mão, do dedo aqui, nessa parte, para ver a pressão, sei lá. Pensa numa dor horrível. Mas eu estava lá firme. Ô, glória, manda bala, enfia a agulha, amém, glória, Deus abençoe, bom dia, muitíssimo obrigado pela sua atenção. A mulher está até meio, essa mulher não entendia. É isso, irmão. Vamos enfrentar os seus medos. Dê graças a Deus por tudo, porque esse presente momento não se compara com o que Deus prometeu para você e para mim. Não importa a situação trágica, não importa o vale que você está passando, levanta suas mãos santas e adora a Deus, porque nada do que está acontecendo na sua vida se compara com a grande salvação, com o lugar que Deus preparou para mim, para você, na eternidade. Veja de maneira diferente, tem uma outra visão. Não se desespere, apesar de horas você ficar perplexos, perseguidos, mas não desanimado, desamparado. Nós somos ameaçados o tempo todo, mas nós não somos abandonados. Nós temos a boa mão de Deus sobre nós. Abatidos, mas não destruídos. Mesmo derrubado, né, abatido, mas você se levanta. Eu estou ainda no páreo. Levou uma tombão de cara na terra. Eu levanto de novo, com a cara tudo quadrada. Mas eu estou no páreo, graças a Deus. Eu não paro, não sou destruído. Então esse texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado, ao sofrimento, aos problemas, Deus sempre provê um meio para escapar, de escape, para nos guardar. Nosso Deus obteve êxito, o Senhor Jesus obteve êxito sobre a morte, e da mesmíssima maneira que Ele fez isso, temos esperança da vitória da vida eterna. Portanto, como crentes, como cristãos, nós não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança. Veja que no fechamento do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele fala: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós temos que ter esse sentimento ardente da volta do Senhor. A renovação interior, nós vimos então os problemas externos, vamos para a renovação interior. Fortalecimento diário. A Bíblia então enfatiza que o Espírito Santo é a pessoa ou agente que habilita o cristão a manter firme mesmo frente à doença, à adversidade e outros problemas. O termo carne no grego é sarx. Refere-se literalmente ao corpo físico, à dimensão exterior. Esse poder do Espírito Santo atua no homem interior e capacita o crente a enfrentar a sarx, a carne que sempre quer te trazer desânimo. Assim, apesar dos pesares, da fraqueza, das lutas, do sofrimento exterior, por isso que ele fecha dizendo, nosso textuário, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a explícita operação da pessoa do Espírito Santo na vida dos crentes salvos, bíblicos, cristãos bíblicos, pessoas que nasceram novamente. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação. Santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, consagração, jejum e temor de Deus. São os instrumentos que nós temos para fortalecer o nosso interior. Portanto, não podemos permitir em hipótese alguma que a aflição do presente século venha nos desanimar. Pelo contrário, é um desafio para eu renovar o meu compromisso de servir a Cristo e permitir a operação do Espírito Santo na minha vida para me fortalecer dia após dia. Então, os desafios, as lutas que nós enfrentamos, nós vamos enfrentar com a graça de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E o eterno peso de glória, então, que o apóstolo sugestiona aqui para nós. O apóstolo Paulo declara da seguinte maneira, em 2 Coríntios 4,17: a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste, né, entre o sofrimento e o futuro. O sofrimento presente e o futuro glorioso da igreja. O apóstolo ensina que, se você for comparar o peso da glória, é impossível, porque esse momento é algo efêmero, passageiro, e as coisas espirituais são eternas. Então, a tribulação, a luta, a enfermidade, tudo que você passa é efêmero, ela acaba. Mas a glória que nos reserva é contínua. Nesse sentido, a adversidade serve não como um problema, mas como um elemento encorajador do homem interior, porque isso vai me impulsionar a orar mais, a ler mais a palavra, a me dedicar mais, a me preparar melhor espiritualmente. Em outras palavras, a minha fé vai ser renovada. E essa fé me capacita a suportar os desafios, as provações e as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, ao invés de ficar reclamando, porque olha a situação de Paulo. Ele está em Filipos, ele foi chicoteado, está cheio de vergões nas costas, no corpo, ele foi preso em cadeias e colocado no cárcere interior, ou inferior. Vocês sabem que as cadeias da época de Paulo não tinham direitos humanos, então era um local infestado de pestilência, de calor, de pragas, um local horroroso. Paulo e Silas estão presos, depois de apanhar, estão com o corpo todo dolorido. A impressão que eu tenho é que qualquer um de nós provavelmente ia dar uma reclamadinha, para não apelidar isso de murmuração, né? Reclamadinha. Porque é difícil, né? O que motivou isso? Expulsou um demônio. Uma mocinha, tadinha, que pensava que tinha um grande dom, e Paulo repreendeu o demônio. Então, gerou todo esse problema. Ele foi parar no cárcere inferior, preso lá num sistema horrível, né, que prendia o pescoço, os braços, a perna. Difícil, com o corpo cheio de vergões. Tudo conspirou para que Paulo e Silas murmurassem. Tudo. E eu acho que a gente até justificaria, mas também, irmão, coitado, o homem levou um monte de escotada, está com o corpo dolorido, ainda foi posto lá nas cadeias, né, literalmente, correntes, e ainda no tronco, né, e ainda num local cheio de pestilência. Ninguém merece, né? Quer dizer, a gente até justificaria. Mas o que Paulo e Silas fizeram perto da meia-noite? Perto da meia-noite, eles estavam orando e cantando. Orando e cantando. Orando e glorificando. É um exemplo para nós, irmãos. Tá? Nós precisamos ter essa fé. Na hora que a gente estiver com vergões no corpo, que pode ser muitas coisas, ter apanhado muito, preso devido às circunstâncias adversas da vida, e em um local imundo, que você possa também orar e cantar, né? Que Deus me ajude a orar e cantar na adversidade. Porque passar por um salão de cabeleireiro, que não há nenhum problema, irmãzinha, colocar um ternão zero, não há um problema nenhum, irmãozinho, e vir numa igreja linda, com um banco confortável como o nosso, com um conjunto coral glorioso, com uma orquestra arrebatadora, é fácil glorificar Deus, né? Até se a pessoa não glorificar, está ruim, irmão, porque com tanta bênção, não tem jeito de você não dar um glória a Deus. A pessoa, mesmo se ela não tiver nada, tiver oca, ela dá um glória a Deus. Até o incrédulo que entra e dá glória a Deus, porque é tanta coisa bonita. E na adversidade, como que é o nosso comportamento? Paulo está nos dando exemplo. Na hora das dificuldades, eu posso glorificar. A Bíblia, então, ratifica que as aflições desse tempo presente são incomparáveis. Não se compara, não pode comparar com a glória que vocês vão receber. Então, nós temos que ter uma visão da eternidade, não uma visão de franguinho, né? Só ali, né? Só enxerga o que está na frente, né? Farolzinho baixo, só enxerga o que está ali na frente.
O fortalecimento em Deus, tendo plena consciência, então, se eu tenho essa visão, que a minha vida não se resume nesse presente século, então eu vou agir diferente. Eu vou ter um outro foco. Tá? Não, então, apegando nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são efêmeras, temporais. E as que se não veem são as eternas. E nós sempre confundimos as estações, né? A gente sempre valoriza o que se vê. Pode ver, todo mundo tem essa linha. A gente tem uma tendência a valorar o que a gente vê, o que é material. Isso é coisa da carne. Contrastando, então, as coisas visíveis e as invisíveis, as efêmeras com as contínuas, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício de fé bíblica, como uma importante motivação para o crente não desfalecer na hora da angústia, da tribulação, das adversidades. É fé que vai manter a gente de pé. Nesse caso, somada à renovação diária, o crente deve viver sobre a perspectiva da vida vindoura, da vida eterna. Então, ele tem que ter essa visão, não pode ter uma visão apenas do presente século. Não é por acaso que Paulo, então, nos exorta em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E os desafios de hoje? Bom, nós vivemos uma cultura secularista. Através da cultura do mundo, o espírito da Babilônia tenta moldar a fé dos cristãos. O sistema materialista, ele nega a realidade espiritual. Ele apenas está interessado nas coisas efêmeras. Aproveita, hedonista, o prazer pelo prazer. Então, diante desse ataque, Deus continua a buscar um povo renovado, resistente, né, que lute contra o mal, que seja a luz do mundo e sal da terra. E nós temos também a sedução do relativismo doutrinário. Todo mundo vai para o céu, todos os caminhos, não importa a sua confissão religiosa, não importa nada disso. Isso é bem o espírito do mundo, porque aí Jesus nem precisava ter morrido na cruz, né? Porque se todos os caminhos levam a pessoa a Deus, Jesus é só mais um, nem precisava ter morrido na cruz, né? Mas não, o problema é exatamente esse. Outro ataque que procura matar a nossa espiritualidade é o processo da desconstrução da sua fé, ou dos fundamentos da fé. E aí é a relativização. Essa é a sua verdade, essa é a sua doutrina. Relativiza a Bíblia, fala, né, não é bem assim. Tudo você vai falar, mas a Bíblia está escrito isso, irmão. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Tadinho. A Bíblia não é de particular interpretação, irmão. Vai pega um versiculinho lá. Não pode fazer isso. Olha a regrinha de ouro da hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, não há como renovar a nossa vida espiritual sem contar com a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva. Só vou pegar aqueles versículos que me agradam. Então, isso aqui eu não vou ler, nem vou ler, irmão. A pessoa, só porque não crê em dons espirituais, não quer ler mais 1 Coríntios 14. Só porque não crê em dons espirituais. Quer dizer, vai selecionando. Só porque quer ver uma vida toda no pecado, atrapalhado, não quer mais ler Romanos capítulo 1, 2 e 3. Não pode, irmão. Você não pode selecionar, pensar. Você está pensando que a Bíblia é um fast food? Você pega sua bandejinha, pega só o que você quer. Vai lá, pega só o que quer para comer. Por isso que nós temos um probleminha com a sua caixinha da promessa. Um pequeno probleminha. Que ali só tem versículo bonito, irmão. É a coisa mais linda. Vai, meu servo, levanta. Estou contigo. O camarada está em pecado, todo enrolado, bateu na mulher, que é crime, né? Está fugindo da lei Maria da Penha. Não, isso que estou contigo. Olha, contigo na cadeia, né, irmãozinho? Porque não dá, né? Então, mas tudo bem, se você nem a Bíblia lê, continua lendo sua caixinha da promessa. Vai pelo menos estar lendo alguma coisinha, né? Quem sabe Deus pode fazer uma obra através, né? Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia em hipótese alguma, para agregar à igreja o que não aceita a doutrina bíblica. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja. Nós não somos uma igreja perfeita, porque a igreja perfeita é a gloriosa. Nós somos a igreja militante.
Mas pela misericórdia de Deus, nós temos um ministério sólido. Nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, nosso pastor Paulo Freire, graças a Deus pela seriedade doutrinária da nossa igreja. O relativismo, aliado então à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal. Impõe. É uma invencionice, mas ele quer impor, dizendo que aquilo é o modelo. Assim, o pecado é aceito e tolerado. É aceito. Porém, o crente renovado deve reagir. Lembra? Não vos conformeis com esse mundo. Nós temos que reagir ao espírito da Babilônia, e como Judas escreveu, né, o Judas, o discípulo, no versículo 3, porque só tem um capítulo mesmo, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aliás, ele diz o seguinte no versículo 3, que ele queria falar sobre a salvação comum. Ele queria escrever sobre que Jesus salva, salvação comum. Aí ele muda o discurso. Ele falou: eu tive por necessidade escrever a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Então ele diz isso no versículo 3. E finalmente, a batalha espiritual que todo salvo tem que travar enquanto nós estivermos neste mundo. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Não dá para você querer ser amiguinha do mundo, irmãzinha. Não tem jeito, viu, irmãozinho? Tadinho. Pensa que vai dar. Sou amigo do mundo. Olha que fraqueza, irmão. Fraqueza grande, hein? O mundo já está no maligno. Ele vai te dar um chapéu. Não se iluda. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com o engano que ele começou suas atividades contra o homem. A palavra ali, Satanás, em relação a Eva, é ilusionismo. Iludiu. Tá? Coisa complicada. Então, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando essas pessoas contra o próprio Deus. Só que a gente precisa ter dó das pessoas, né? Cuidado para você não errar o alvo, né? Por isso, a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, não são contra pessoas. Cuidado, irmão. Nossa guerra não são contra pessoas, mas contra essas forças espirituais da maldade. Então tenha discernimento, irmão. Por isso não adianta você vir com essa história: tô com bronca de ciclano, tô com bronca de beltrano, aquela pessoa. Cuidado, cuidado, a nossa luta é contra forças espirituais. A Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra as forças malignas. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, se posiciona contra as astutas ciladas do diabo. De que maneira? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Então, para nós fecharmos, durante então a nossa caminhada aqui na terra, nesse corpo exterior ou mortal, nós estamos sujeitos a todo tipo de tribulação. Apesar do padecimento, das aflições, nosso homem interior, a nossa alma, a nossa sede das emoções pode se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado aos fiéis. Por isso mesmo, nesse tempo presente, em que eu e você sofremos todo tipo de ataque e luta e ideologias para desconstruir a nossa fé, nós precisamos orar mais, estudarmos mais a palavra, acolhermos mais com alegria a palavra de Deus, participarmos mais do culto de adoração, para que haja renovação do nosso homem interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Amém, irmãos? E a lição 11, o que nós vamos estudar na lição de número 11? Cultivando a convicção cristã, 10 de setembro. Que os irmãos tenham uma semana abençoadíssima. Fiquem na paz do Senhor.